Olá, meus amigos. Eu sou o Daniel Barros e sejam todos bem-vindos ao Expresso Conservador. Pessoal, há uma preocupação muito grande com a escassez de alimentos no mundo. E tem fundamento para isso. Nós temos uma pandemia, nós temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Sanções à Rússia. Tudo isso contribui. Por quê? Nós teremos a redução de exportações de fertilizantes. Somente a África deixará de produzir alimento para 100 milhões de pessoas, devido à falta de fertilizantes. Alguns países já começam até a fazer racionamento de alguns alimentos, como acontece na Alemanha, na Grécia, na Espanha. Na Alemanha temos ainda um outro fator, a inflação dos alimentos. Aumentaram cerca de 20% a 50%, certo? Na rede varejista. Tudo isso influencia. Provavelmente o Brasil não sofra com a escassez, mas com certeza sofreremos com a inflação dos alimentos. Mas há um país que está implementando uma solução, uma ideia milenar. Funcionou uma vez e provavelmente funcionará novamente. E já há mais países querendo seguir a mesma estratégia. Você vai saber qual é o país e vai saber qual é a solução depois da vinheta. Bom, meus amigos, estamos de volta, tá? Essa solução é uma solução bíblica para uma questão, uma fome de proporções bíblicas. É isso, pelo menos, o que tem alertado diversos órgãos e diversos países no mundo todo. Alguns países não vão sofrer realmente com a escassez, mas teremos grande parte da população não conseguindo comprar, pelo menos não todos os alimentos necessários. Os alimentos ali de uma cesta básica, tá? Mensal. Não estou dizendo só do Brasil. Estou falando em vários países do mundo. Outros países realmente não terão esse alimento. Mas um país, e esse país é um país abençoado, tá? Israel está implementando o quê? Uma solução que está na Bíblia. Um conselho dado a Faraó durante a interpretação de um sonho por José. Eu vou colocar na tela, olha só que maravilhoso. Hoje vamos iniciar, tá certo? O nosso vídeo com a leitura aqui de uma passagem bíblica, para que vocês entendam qual é essa solução. Vamos lá. Vamos começar aqui do 30, eu vou marcar para vocês, para a gente prosseguir aqui, ó. E depois levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. Ele falava o quê? Justamente que teriam 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, mas seguido de 7 anos de fome, de falta de alimentos. Mas ele apresenta uma solução. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha os governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E juntem toda a comida destes bons anos que vêm, tá? Os próximos anos que ele falava, os 7 de fartura, juntar a comida, tá certo? E amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, e haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Tá certo? Um conselho bíblico. E agora, o país que está seguindo esse conselho, que foi dado por um judeu ao Faraó. Tá aqui, ó. Israel determina estoque de trigo devido à crise, como fez José, do Egito. Com temores de uma possível escassez de alimentos em meio à crise na Ucrânia, Israel prioriza o desembarque e estoques de alimentos que chegam aos portos do país. David Seidman lembra que a medida implementada pela ministra dos Transportes, Merav Michaeli, tá certo? Remete ao conselho de José no Egito, como prevenção a uma severa seca em sua época, que afetaria diversas regiões. Em sua decisão, Michaeli
instruiu que os navios de carga com grãos e ração animal tenham prioridade para descarregar nas docas do porto a partir do próximo mês. De acordo com o Antigo Testamento, a solução de estocar grãos foi levada por José a Faraó, após contar um sonho enigmático. O filho de Jacó teve a revelação de que se tratava de uma fome que assolaria o país e outras localidades, inclusive onde vivia sua família. O conselho de José para estocar trigo para ter reservas suficientes quando chegasse a fome, conforme relato da Bíblia em Gênesis 41:36, foi aceito por Faraó, que promoveu o israelita ao cargo de governador do Egito. Segurança alimentar. A preocupação sobre a segurança alimentar é real. O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, David Beasley, alertou que o conflito na Ucrânia, além de desencadear a pior crise de refugiados até então, poderá provocar uma crise alimentar global. Beasley descreveu essa combinação como inferno, tá certo? O que acontece? Em Israel, eles precisam muito do trigo, por quê? O governo subsidia o pão. Então o pão lá é muito barato para que os pobres consigam comprar o pão. Tá certo? Tem um subsídio. Agora, se começar a faltar isso, como que eles vão fazer? O que eles farão? Como eles alimentarão as pessoas? Essa é a grande preocupação. E não preocupa somente Israel. E não é só Israel que está querendo implementar essa solução. Vejam só que coisa maravilhosa. Vocês vão ficar espantados. Mas Israel teve uma proposta de um vizinho. Vejam só. A Jordânia quer se juntar a Israel na visão de Joseph ou José. Tá traduzido automaticamente, eles traduzem como Joseph, tá? Porque é a tradução do Google. De preservar o trigo para a fome futura. Que essa comida seja uma reserva para a terra, para os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Em março, o Israel 365 News informou que, em meio à crise na Ucrânia, os ministros de transporte de Israel instruiu que os navios de carga importando grãos tivessem prioridade para descarregar nas docas do porto durante este mês, certo? Até aí tudo bem. Essa solução de estocar grãos antes de uma fome prevista reflete a José da Bíblia. Isso aí também a gente já falou. Mas agora Israel parece ter um novo parceiro nessa iniciativa. O rei Abdullah da Jordânia propôs que o reino Hashemita e Israel criem reservas conjuntas de trigo, bem como um centro de armazenamento de alimentos, informou o Hachette Bet na terça-feira. De acordo com o relatório, a iniciativa foi proposta durante uma visita do presidente israelense Isaac Herzog em 30 de março a Amman, onde os dois se conheceram. Durante a visita, o rei da Jordânia levantou uma oferta que abriu precedentes para a cooperação regional em segurança alimentar, segundo o relatório. O relatório acrescentou que a insegurança alimentar e as interrupções da cadeia de suprimentos nas importações de alimentos são uma preocupação particular para Abdullah durante esses dias. Claro, o rei fica preocupado. Se faltar alimento, o povo vai se voltar contra quem? Óbvio, contra o governo. Então é por isso que ele também se preocupa. Por isso, essa proposta de montar um estoque conjunto para os dois países terem acesso. A solução é uma excelente solução. Israel tem uma agricultura potente, mas importa alimentos. E vai ser afetada. Assim como o mundo todo vai ser afetado por conta dessa quebra na cadeia de suprimentos. Hoje o mundo vive um grande just in time. Então qualquer atrasozinho já provoca a quebra da cadeia, que provoca a escassez, que provoca a inflação, provoca diversos males aí no mundo. É um dos males da globalização. Tá certo? Agora, que a solução é excelente e é inspirada na Bíblia, isso fica muito claro. Mostra que é um povo que estuda realmente, que tem aquele amor pelas Escrituras e leva os conselhos, a sabedoria a sério. Claro, se eu falar para vocês, é 100% da população que é assim? Óbvio que não. Mas há uma grande diferença em Israel. Israel tem um povo diferenciado. E se você quer conhecer Israel, a oportunidade está aí, ó, na descrição. Pega o telefone do nosso amigo Ricardo Paiva, certo? Entre em contato com ele e fala, olha, estava assistindo o Daniel lá no Expresso Conservador
Ele falou da caravana Ailton Barros, o pai do Questione-se em Israel. E eu tenho interesse de participar. Eu queria saber as condições, quanto fica, como que eu posso pagar, quando nós iremos, tá? Junho de 2023 nós estaremos lá. É a chance de você ir conosco, conhecer esse local sagrado, ter acesso a um pouco, claro, 10 dias você vai ter acesso a um pouco da sabedoria retida ali naquele povo. É uma coisa tremenda. Vai conhecer locais sagrados, vai poder refazer os passos de Cristo. Tudo isso numa viagem emocionante. Então não perca essa chance, tá certo? Gente, um grande abraço para todos, que Deus abençoe e até a próxima, tá certo?